A promessa pode falhar aos olhos humanos, mas nunca falha no tempo de Deus. A paz do Senhor, queridos irmãos, estamos estudando agora nesse segundo trimestre a lição Homens dos quais o mundo não era digno. O legado de Abraão, Isaac e Jacó. Essa lição que estamos aprendendo aqui nesse segundo trimestre. Estamos agora na lição 6, que está sobre o título Nascimento de Isaac. Ela é datada do dia 10 de maio de 2026. O texto áureo: haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. Gênesis capítulo 18, versículo 14. Verdade prática: Deus é onipotente e não há nada que Ele não possa realizar segundo a sua vontade. A leitura bíblica em classe está em Gênesis, no capítulo 21, do versículo 1 ao 7. Essa lição também vai apresentar 3 objetivos. O primeiro é mostrar que Sara teve de lidar com as consequências da sua impaciência. Segundo é refletir a respeito da atitude tomada por Abraão em relação a Agar e Ismael. E terceiro, expor a condição em que Agar e Ismael deixaram a casa de Abraão. A palavra-chave é milagre. A introdução da lição: nesta lição veremos que Abraão já tinha com 100 anos e Sara estava com 90. Quando o extraordinário que parecia impossível aconteceu. Deus visitou Sara no tempo que ele já havia determinado e cumpriu com a sua promessa. O Senhor não opera de acordo com a lógica humana, mas segundo a sua soberana vontade. Saiba que quando Deus quer fazer algo em nosso favor, nada e ninguém pode impedir. No primeiro tópico dessa lição, as consequências da impaciência de Sara, apresentando aqui 3 subtópicos: o nascimento e o nome do filho da promessa. O segundo, Ismael zomba de Isaac. E terceiro, Sara pede a expulsão de Agar e Ismael. Meus queridos irmãos, antes de entrar aqui pela aula, queria que os irmãos compartilhassem, desse um like, faça um comentário aí a respeito da nossa escola. Isso é muito importante para que nós possamos divulgar mais essa palavra, o YouTube possa distribuir para mais pessoas que possam ouvir uma palavra de verdade, né? Uma palavra de Deus direcionada ao coração de cada um. Nos ajude aí, fazendo mais engajamento, comentando. O comentário é muito importante a respeito do crescimento dessa aula. Nos ajuda a divulgar a palavra de Deus. O primeiro tópico dessa lição, que é a consequência da impaciência de Sara. Primeiro subtópico: o nascimento e o nome do filho da promessa. O nome que foi dado a Isaac, né, no seu nascimento, quando ele nasce, é um nome que foi colocado, determinado por Deus, que significa riso, ou ele ri. Esse propósito foi muito profundo, ligado ao contexto da promessa e à reação humana diante dela. Lá em Gênesis, no capítulo 17, versículo 19, na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamará o seu nome Isaac. Com ele estabelecerei meu concerto, né? A aliança ser realizada através de Isaac. Essa aliança é implantada por Deus com o homem, né? Aqui, esse nome, que significa riso, ela foi extraída da ação entre Sara e Abraão. Quando já avançado de idade, Deus faz a promessa para que eles tenham um filho das suas próprias entranhas, né? Não naquela impaciência que Sara teve para poder dar uma ajudinha para Deus, para que a promessa se cumprisse. Aqui a Bíblia fala que ela tinha 90 e Abraão 100, quando essa promessa se cumpriu. Que essa aliança foi firmada com Abraão para que Deus possa trazer essa vitória, ou seja, possa vir cumprir essa promessa através da fé e da vida de Abraão. Lá em Gênesis, no capítulo 17, versículo 17, então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se, e disse no seu coração: a um homem de 100 anos há de nascer um filho. O riso aqui de Abraão é um significado muito importante, porque ele é surpreendido diante do impossível, porque na ótica humana, jamais uma mulher de 90 e ainda estéril, que ela não podia gestar um filho, porque ela era estéril, e Abraão já acima da idade. Aqui vemos uma ação de Abraão com uma fé misturada com admiração.
sabendo que Deus ia fazer isso com ele. Porque ele não duvidou do poder de Deus. Agora lá em Gênesis, capítulo 18, versículo 12 ao 13. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo, terei ainda deleite depois de haver envelhecido? Aqui Sara está olhando para ela mesma e mostrando que é impossível ela gerar um filho. Pela sua idade e pela sua incapacidade de criar. Porque o seu ventre era estéril. Por isso que o riso de Sara aqui traz uma dúvida. Que é aquele questionamento humano diante da promessa. Você olha para a promessa e olha para a sua condição, você vai entender que a minha condição não tem como herdar essa promessa. Aqui foi o riso de Sara. Então isso aí traz um significado importante para o nome de Isaac. Porque naquele tempo eles tinham os costumes que, conforme a circunstância, dava seu nome. Assim como Deus muda o nome de Jacó para Israel. Assim como o nascimento de Esaú, que trouxe o significado para o seu nome. Então esse costume antigo era um costume deles, ali na cultura deles, né? Que nem o caso da Sara ser estéril, ou seja, pegar suas servas e oferecer ao seu esposo para que sua descendência siga, para que não morra com ela. Então isso aí também era um costume ali no princípio, né, do povo hebreu. Lá em Gênesis, no capítulo 21, versículo 6, ele disse Sara, Deus me tem feito rir, e todo aquele que ouvir-se rirá comigo. Olhar para a promessa que Deus fez, e o ser humano vai dizer assim, isso é impossível, isso nunca vai acontecer. Como é que uma mulher estéril e velha vai ter filho? Aqui esse nome Isaac vai trazer um significado muito importante. Deus aqui transforma a incredulidade em alegria. Aquilo que parecia impossível virou motivo de celebração. A promessa não depende das circunstâncias humanas. Abraão com 100 anos, Sara com 90 e 12. Mesmo assim Deus cumpriu. O nome de Isaac é um memorial do agir de Deus. Vai pegar lá a circunstância da incredulidade de Sara, a admiração de Abraão, os dois riram e Deus transforma essa ação, essa circunstância, no nome de Isaac. E quando se pronuncia o nome de Isaac, você vai ver dentro de uma ação de Deus agindo no impossível, naquilo que não tem a mínima esperança ou de cumprimento dessa promessa, que pelo olhar para si mesmo, ver o corpo amortecido, a idade avançada e a doença já herdada desde o nascimento, que é a esterilidade, não poder gerar, Deus transformar isso em milagre. Você vê lá em Romanos, no capítulo 4, em versículo 19 a 21, ali a Bíblia fala que Abraão não duvidou, mas fortaleceu a fé diante de Deus. Versículo 19. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou, por incredulidade, da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Aqui é a ação de Abraão, que não duvidou, porque tinha fé que Deus poderia cumprir tudo aquilo que prometeu desde quando ele saiu da sua terra. E a promessa veio se cumprir. Apesar que essa promessa ela ainda continua se cumprindo em todos nós, porque damos essa fé de Abraão. Então quando a gente olhamos para essa promessa, nós vemos aqui uma aplicação de Isaac apontando para Cristo Jesus, passando essa promessa a todos aqueles que chegam a Deus através de Jesus. E a Bíblia fala que pela fé de Abraão se achegamos a Deus, porque herdamos também essa fé que nasceu lá no coração de Abraão. Então você vê que a ação da salvação humana é uma ação direta de Deus, porque tudo ele preparou para que se cumprisse todas as coisas. E aqui a Bíblia nos orienta a olhar para Deus e ver que ele age somente no impossível. E o impossível aqui é ver o grande amor de Deus para com a humanidade, que manifestou uma graça através de Jesus, que é o impossível do homem, para tornar possível a salvação a cada um que hoje professa uma fé verdadeira. É o que está lá em Hebreus, no capítulo 12, e o versículo 2, que diz, olhar somente para Jesus,
que é autor e consumador da nossa fé. Lá no capítulo 11, versículo 6 de Hebreus. Aquele que se aproxima de Deus tem que fazer o uso da fé, tem que crer que Ele existe, porque Ele é galardoador dos que os buscam. Então nós vemos uma ação de fé, uma fé que transforma seres humanos, uma fé que traz uma vida espiritual viva. Esse é o sentido de todo esse plano de salvação, de redenção e de promessa para todo ser humano na face da terra. Deus não faz acepção de pessoa, mas espera de cada um uma ação de fé. Por isso que a Bíblia diz: creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Então, Abraão aqui é o marco da fé, que nos motiva, nos incentiva a ter a mesma ação de fé para sermos salvos. Esse é o nome que começou, isso foi o nome que Deus deu ao filho de Abraão, que é o filho da promessa. O segundo subtópico aqui: Ismael zomba de Isaac. Esse aqui é os problemas que Sara acrescentou dentro da sua casa por tentar ajudar a Deus a cumprir a promessa. Já tinham passado alguns anos desde que ela saiu da terra de Ur, ali dos caldeus, e ela chegando aqui já com 85 anos, tenta ajudar a Deus para que essa promessa se cumpra. Foi onde ela ofereceu a sua serva para que Abraão pudesse ter um filho com ela, para que a sua geração continuasse através de uma ação humana, né? Tentou ajudar. Mas ela carretou problemas para dentro da casa dela, porque ela, sendo estéril, não quis esperar em Deus, tentou acelerar o tempo, né? Porque lá da saída dos caldeus, lá da terra de Ur, até o cumprimento da promessa foram 25 anos que se passaram, desde a primeira promessa. Então, aqui acarretou impaciência, trouxe para ela também ansiedade, porque quando gera ansiedade, gera problemas na cabeça, na mente da pessoa, porque tenta dar uma ajudada, um empurrão para que as coisas aconteçam. E aqui, quando Isaac nasce, ele passa, depois de ele ter lá 12, 13, 14 anos, ele passa a perseguir Isaac. Lá em Gênesis, no capítulo 16, versículo 1 ou 2, Sara, sendo estéril, dá a Abraão para gerar filho. Só que aqui a promessa, quem fez foi Deus, o Deus do impossível. Aquele que faz acontecer, age fora do tempo humano, porque o tempo sempre vai ser de Deus. Ele é atemporal, não vive no nosso plano, ele mora fora do nosso plano, e tudo que tiver que acontecer dentro do nosso tempo, é Ele que rege todo o tempo, é Ele que determina o futuro de cada um sobre a terra. Ele coloca lá 2 caminhos, aí você tem que escolher qual dos caminhos, porque Ele faz acontecer em todos os teus caminhos da terra. Gerações vêm, gerações vai. Gerações vêm, gerações vai. Tudo na direção de Deus. Agora cabe a nós fazer o jeito certo, para que as promessas cheguem em nossas vidas, se cumprem em nossas vidas, sem acrescentar dores. E aqui, Sara, com essa ajudinha de Deus, acrescentou dores, porque não cumpriu a promessa no tempo de Deus. Só que Deus também não deixou Ismael sem promessa. Deus fez uma promessa a Ismael, porque era filho de Abraão. Esses conflitos que aconteceu ali entre Sara e Agar, Ismael e Isaac, ali no capítulo 16, versículo 4, já começa a mostrar esses conflitos. E também lá no capítulo 16, versículo 5 ou 6, mostra a tensão que havia na casa de Abraão. Vem lá no capítulo 21 de Gênesis, versículo 1 ao 3, o cumprimento da promessa e o nascimento de Isaac, o filho da promessa. Em Gênesis, no capítulo 21, versículo 9, Sara viu que o filho de Agar zombava de Isaac. Então trouxe ali um problema entre a família. Isaac, irmão de Ismael, por parte de pai, tendo uma afronta entre pai e filho, ou seja, os irmãos, que é Isaac e Ismael, trazendo essas dificuldades no meio da família. Sara, vendo essa situação dentro do seu lar, que o seu filho estava sendo ameaçado por Ismael, ela toma uma atitude. É o que está lá em Gênesis, capítulo 21, versículo 10 ao 12. Pedindo que Abraão tome uma atitude, né? E tire do meio da sua família Abraão e Ismael. É uma situação constrangedora e difícil para Abraão, porque Ismael também era filho dele. E Abraão toma, Deus pede para que Abraão ouça sua esposa, Sara, e tome uma atitude conforme o desejo de Sara. E Abraão dá um pão, dá um odre de água, e manda eles embora para o deserto, né? Que situação difícil.
E Agar vai enfrentar o deserto, aquele sol escaldante, com pouca água, né? Que água mais ou menos uns 3 dias. E eles são largados no deserto. Nós aprendemos aqui a respeito dessa ação de Sara, né? É o que aprendemos para uma vida espiritual. Uma vida espiritual nossa, a gente tem que entender que precisamos renunciar a algumas coisas. Versículo 22 do capítulo 4 de Gálatas. Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e o outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre, mediante a promessa. Estas coisas são alegóricas, porque essas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com os seus filhos. Mas a Jerusalém, lá de cima, é livre, a qual é nossa mãe. Porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dás luz, enxuta e clama, de que não está de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada do que os da que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa com Isaque. Olha que maravilha que o Paulo faz uma aplicação sobre essa palavra, né? O primeiro filho, Ismael, carne. O segundo, promessa. A promessa aqui é espírito. Todos que vêm da fé de Abraão, que foi feito a promessa, é o pai e a mãe espiritual, porque é a primeira carnal que vem lá de Adão e Eva. Depois Deus faz a aliança com Abraão para ressuscitar a vida espiritual de cada um. Passamos a andar em novidade de vida assim que entramos pela promessa. Então precisamos renunciar à carne, assim como Abraão renunciou ao filho da carne. Então temos que renunciar a essa nossa natureza pecaminosa que desagrada em todo o tempo a Deus e passar a andar em novidade de vida, ou seja, renunciando à carne e dando vida ao Espírito. A Bíblia em Gálatas vai falar assim: andai em Espírito e não cumprireis a consciência da carne. Aqui é uma razão de promessa a qual Deus fez lá em Abraão. Fez a Abraão. Então esse conflito físico que sofremos na renúncia mostra e revela uma verdade espiritual. Quem não for nascido do Espírito não ouve a Deus. Precisa nascer da água e do Espírito. Então aqui nesse tópico, subtópico Isaque, Ismael zomba de Isaque, mostra para nós espiritualmente que em todo tempo estamos sendo afrontados por nós mesmos, né? O nosso rio, a nossa natureza. Precisamos combater em todo tempo, assim como Sara pediu que retirasse Ismael do meio da família, para que reine a paz no coração dela e do seu filho. Essa é a consequência de quando queremos ajudar a Deus. Esse terceiro subtópico aqui do primeiro, a gente até falou dele, né? Que é a Sara pede a expulsão de Agar e Ismael, né? Aqui ela vai, ali no capítulo 21, versículo 10 de Gênesis, ela vai falar com Abraão a respeito dos acontecimentos que estavam dentro da sua casa, né? Para Abraão estava tudo certo, porque os dois eram filhos, mas a Sara estava sentindo o impacto da perseguição. E Sara, no versículo 10, vai pedir para Abraão tomar uma atitude quanto a essas coisas que estavam acontecendo. Pede para que tire ela do meio e expulsa do meio da sua família. Agora, para Abraão, pareceu muito mal esse pedido, né, de Sara a ele para dispensar Agar e Ismael. Mas Deus vai tomar a palavra, né, e no coração de Abraão pedir para Abraão fazer conforme era o pedido dela. Nós já falamos aqui a respeito disso. Lá no versículo 12, no capítulo 21, não te pareça mal em tudo o que Sara te diz. Ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência. Aqui Deus fala para ele tomar partido de Sara, não querer achar que Sara estava praticando mal e dispensar Agar e Ismael pelo deserto. O importante aqui é Deus fala com Abraão que ele tem promessa, Ismael também tem promessa. Ele não vai morrer no deserto, porque Deus vai de encontro com Agar no deserto e vai reafirmar a promessa a qual Deus tinha prometido ao seu filho Ismael. Lá no capítulo 21 de Gênesis, versículo 17 e 18, porém ouviu a voz do menino
E o anjo de Deus chamou do céu Agar. Ele disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino. Daí onde está. Erga-te, levanta o rapaz, segura pela mão, porque eu farei dele um grande povo. No versículo 19, abriu Deus os olhos e viu um poço de água. E indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Então Deus provê todas as coisas para quem está no deserto. Deus sempre vai tomar a providência em cima daqueles que o amam. Não deixa ninguém sozinho no deserto, mas caminha no deserto ao teu lado. Você vai ter que passar pelo deserto. É assim que o salmista Davi falou: ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte, eu sei que tu estás comigo. Então você vê que a certeza da providência de Deus tem que estar no coração do homem em todo o tempo. No momento certo, Deus age. Agar foi colocada no deserto, praticamente para morrer, mas Deus foi ao encontro dela. E o importante aqui é que Deus chama pelo nome. Ele vai ao seu encontro, ele tem um particular especial contigo. Vai te chamar pelo nome, porque a bênção é tua, é minha particularmente. Temos que ter a certeza da ação de Deus sobre a nossa vida. Você vê lá em Gálatas, no capítulo 4, versículo 22 ao 30, mostra que isso não é só história, mas é uma figura espiritual para a vida de qualquer ser humano que se achega a Deus aqui na terra. E a maior promessa a qualquer ser humano: a de Abraão foi terra, o da igreja é céu. Então as gerações passam e todos aqueles que estão em Deus vai para o céu. Vai cumprir a promessa em cada um que se chega a Deus. Gálatas capítulo 4, versículo 30. Contudo, que diz as Escrituras? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro, como o filho da livre. Irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Lá em Efésios, no capítulo 2, versículo 1, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa da grande amor que nos amou, estando nós mortos nos nossos delitos, deu a vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Há uma ação de Deus aqui, tremenda, porque aqui é graça, é de graça. Enquanto estávamos lá perdidos, da semelhança de carne, semelhança da desobediência total de Deus, sendo semelhante à carne, que é Ismael, Deus vai e manda Jesus Cristo, símbolo da promessa de Abraão, e nos resgata, dando vida e vida com abundância. Toda a semelhança de Ismael é todas as decisões fora de um contexto de promessa feita por Deus. Queremos ajudar a Deus a cumprir em nossa vida. Então, a salvação e a promessa está só na vontade de Deus. Se fizermos a vontade de Deus, se cumpre a verdadeira promessa. O segundo tópico dessa lição, que é Abraão tem que tomar uma atitude. Esse tópico vai trazer três subtópicos. O primeiro é Isaac é desmamado, o segundo é a zombaria, e a terceira é a tristeza de Abraão. Esses três tópicos aqui, já mencionamos alguma coisa já no primeiro. Aqui Isaac é desmamado. Aqui, na tradição, né, daquele tempo, o filho ele era desmamado entre 3 a 6 anos, e eles ofereciam um banquete, né, nessa época, para comemorar a criança que estava sendo desmamada. Aqui, como a mortalidade de crianças naquela época era muito grande, não tem a tecnologia que tem hoje, não tem a medicina que tem hoje, então, para preservar mais a saúde da criança, teria que ser desmamada mais tarde, com mais idade, né? Até que o corpo criasse resistência para se alimentar, porque a Bíblia vai falar a respeito disso. Quando diz que os novos convertidos têm que ser alimentados com leite espiritual, para depois ele criar uma estrutura para receber depois o alimento sólido,
Então, isso é bíblico e a Bíblia diz a respeito disso. Lá na carta de Pedro, na primeira carta do capítulo 2, e versículo 2, está assim: desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que pode ele vos seja dado crescimento para a salvação. Aqui, ó, mostra que isso é bíblico. Essa representação do Antigo Testamento, trazendo para o Novo, que a pessoa precisa primeiro receber aquela palavra, bem leve, bem alicerçada, para que ele não morra na fé, mas para que no crescimento espiritual ele possa mais tarde receber uma alimentação mais sólida. Então isso aqui, lá no Antigo Testamento, quando Isaac é desmamado, eles fizeram esse banquete, né? Ele já tinha passado pela parte mais perigosa de quando a criança nasce, ou seja, mais vulnerável, né? Passou a parte vulnerável e assume agora aqui uma parte mais sólida, tendo mais a possibilidade de ter uma alimentação mais sólida. Em Hebreus, no capítulo 5 de Hebreus, versículo 13 e 14, ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para que aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então aqui, o crescimento do alimento espiritual, que aqui o nosso escritor da carta aos Hebreus fala que o leite aqui é para trazer, né, um crescimento, até que possa se alimentar do sólido, que aí ele vai aprender o que é bem e o que é mal diante de Deus. Você não pode já chegar numa criança recém-nascida e dar uma comida sólida, com bastante proteínas. Você não pode pegar uma criança que se alimenta de leite e dar umas feijoadas, você não pode fazer isso. Tem que ser leite. O momento da feijoada vai chegar, mas quando ele tiver uma maturidade, tiver um corpo estruturado, já tiver com os anticorpos já preparados para receber o alimento. Mas esse alimento também é crescente, começa lá com um ovinho e vai crescendo até ter capacidade de comer uma comida mais sólida. É isso aqui a qual celebrava naquele tempo, que era o menino desmamava e eles davam um banquete. Então aprendemos aqui nesse subtópico aqui, né, a respeito do desmamamento de Isaac. Bem, vemos ali no capítulo de Gênesis, capítulo 21, versículo 9, vendo Sara, que é o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, o caçoava de Isaac. Então Isaac aqui, quando foi desmamado, primeira da festa, aqui mostra aqui uma zombaria, né, de Ismael com Isaac. Então a lição aqui apresenta, né, aqui no tópico, especial da tradição oriental. Por isso Abraão e Sara deram um banquete em seu lar. Aparentemente tudo estaria normal, mas era um puro engano. Aqui esse puro engano, aqui no desmamamento de Isaac, Ismael, ali no versículo 9 do capítulo 21, mostra que Ismael zombava de Isaac, né, e trouxe esse problema grave no meio da família. Então aprendemos aqui no sentido espiritual a respeito disso, é que as afrontas e as perseguições, todo aquele que se aproxima de Deus vai sofrer. Então aqui esse engano que apresenta aqui na Bíblia, nesse banquete, a Bíblia fala que o banquete é normal. É uma coisa de prática da época, né? Tradição. Mas o que pareceu um engano é que achando que tudo estava resolvido. E não tinha nada resolvido. Isaac continuava zombando, Isaac continuava sendo perseguido, sendo zombado por Ismael. Então aqui essa celebração que estava acontecendo não tinha resolvido problema nenhum. O problema só foi resolvido quando Agar e Ismael foi colocado para fora. Aí resolveu os problemas. Mas até então ainda estava com os mesmos problemas, mesmo desmamando Isaac, tornando ele mais preparado. Na verdade não estava, né? Esse foi o engano. Isso que hoje é muito importante entender uma coisa muito importante na nossa vida espiritual. Às vezes nós celebramos vitória, sendo que as afrontas continuam. Você ainda vai pecar, você ainda vai falhar nas suas decisões. Aí entra aquela palavra de Paulo no capítulo 8 de aos Romanos, né? Quando entende-se
Tem um versículo que diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Esse tudo posso naquele que me fortalece não é porque você pode tudo. Você não pode nada. Agora o que você pode é crer em Deus, na ação de Deus, que te fortalece na hora que você vai passar pelas perseguições, pela doença, quando você vai passar por coisas deste mundo que vai lhe afrontar. Deus te fortalece nele. Aí a perseguição vem, a angústia vem, a doença vem, a morte vem. E a Bíblia diz que nada disso pode te separar do amor de Deus, porque Ele te fortalece. Porque o homem, aqui na terra, é só angústia e perseguições, e tribulações. Jesus vai dizer: tem bom ânimo, que eu venci o mundo. Então essa incerteza aqui, e esse engano, que fizeram a festa de banquete a Isaac, foi um engano porque ainda não tinha sido renunciado tudo. Ainda Ismael estava na vida dele. E tem muitas pessoas hoje na presença de Deus, mas carregando vários Ismaéis na vida. Não consegue renunciar, não consegue se apartar, está preso nos Ismaéis. Não precisa haver uma conversão verdadeira. O segundo subtópico aqui está a zombaria, né? Um texto bíblico que diz que Sara ficou muito aborrecida, né? Ali em Gênesis, no capítulo 21, versículo 10 e 11. Versículo 10. Disse a Abraão: rejeita essa escrava e o seu filho, porque o filho dessa escrava será herdeiro com Isaque, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Essa zombaria aqui é uma afronta contra o filho da promessa. E aprendemos aqui no sentido espiritual, na aplicação espiritual, que todos aqueles que é filho da promessa recebem essa perseguição. Salmo 1: bem-aventurado o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Essa palavra, a Bíblia fala aqui que o prazer é na lei do Senhor e medita nela de dia e de noite. Esses são os filhos da promessa. Agora, os escarnecedores é aquele que zomba, aquele que persegue, aquele que maldizer, é aquele que é contra o filho da promessa. Né? A promessa aqui, ela é perseguida, ela é afrontada. Agora ela precisa, você precisa, né, determinar para a sua vida, né, se blindar dessas coisas, dessa perseguição. Sara aqui vai blindar o filho dela, pedindo para Abraão tirar ela do meio da família, colocar ela para fora, para que o seu filho não sofra mais essa afronta de Ismael. Essa palavra no hebraico, que significa zombar, né, que zombava, né, ela tem a mesma raiz da palavra riso. Mas o sentido dessa palavra é negativo. Né? É aquele que zomba, aquele que dá escárnio, provocação. É o que Ismael fazia com Isaac. Ismael já tinha de 14 a 17 anos, ele já era um jovem, já era um adolescente. Estava perseguindo Isaac, que era uma criança. Ele, dentro da casa de Abraão, perseguia muito Isaac. E a Sara ficou descontente e pediu que eles foram expulsos do meio da casa de Abraão, por causa da prática da zombaria. Lá em Gálatas, no capítulo 4, versículo 29, mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguiu o que era segundo o Espírito, assim também agora. Então, nos dias de hoje, nós somos perseguidos, somos injuriados, nós sofremos toda a afronta por causa do Evangelho. Assim, no capítulo 24 de São Mateus, Jesus disse ali que seríamos perseguidos, seríamos mortos por causa do amor de Cristo, por causa do nome de Cristo. Isso ia acontecer com todos aqueles que viessem ser discípulos de Jesus. A perseguição vai acontecer em todo o tempo, porque o inimigo de nossas almas, que é o que zomba, o que persegue, o que quer nos matar, nos ferir, ele é atuante. Então Jesus fala assim: bom ânimo, tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então essa zombaria vai acontecer em todo o tempo, porque aquele que é salvo, ele é perseguido. O terceiro subtópico aqui, a tristeza de Abraão. Isso aqui é bem compreensível, sendo que Ismael é filho também de Abraão. E essa atitude que ele tem que tomar a respeito da sua casa vai trazer tristeza e um conflito interno no coração de Abraão sobre o pedido de Sara. Lá no capítulo 21, versículo 11 de Gênesis, pareceu isto muito mal aos olhos de Abraão, por causa do seu filho. Você vê que Ismael aqui não é qualquer pessoa, é o filho de Abraão. Porque ali havia afeto, havia história,
tinha um vínculo de pai e filho, né? E Abraão entristeceu muito o coração. Agora Deus vai entrar no meio dessa história, no meio da angústia que Abraão estava sofrendo. Quando ele, ali no capítulo 21, versículo 12, Deus vai falar para Abraão: não te pareça mal em tudo o que Sara te diz, ouve a sua voz, porque Isaque será chamada a tua descendência. Deus está mostrando aqui para Abraão que a descendência é de Isaque, não é de Ismael. Só que Deus também vai confortar o coração de Abraão, que também Ismael tem promessa, por ser filho de Abraão. Lá em Gênesis, no capítulo 21, versículo 13. Também do filho da serva farei uma nação, porquanto a tua descendência. Por causa de Abraão, Deus vai criar também uma nação de Ismael. Vai fazer uma grande nação dos ismaelitas, né? Deus cria essa nação. Então os dois agora passam a ter a promessa por causa de Abraão. Então Deus aqui vai trazer conforto para o coração de Abraão, né? Tirar essa tristeza, mostrar que Deus cuida, Deus olha, Deus ouve, Deus vai ao encontro. Foi assim que aconteceu com Ismael. Então essa tristeza de Abraão é fundamentada na fala de Sara, colocar Agar e o seu filho para fora de casa. Agar e Ismael deixam a casa de Abraão. Também tem três subtópicos. O primeiro é Abraão, despede Agar e Ismael. O segundo, Agar e Ismael no deserto de Berseba. E o terceiro, Deus ouviu a voz de Ismael. Já até falamos alguma coisa durante a lição a respeito de tudo isso aqui, né, que dá a entender a despedida de Agar e Ismael do meio da casa de Abraão. Ali aconteceu por causa de uma ação de Sara, lá no começo, quando tenta ajudar Deus e nasce o filho Ismael. E esse Ismael torna-se um problema dentro da casa de Abraão. Aqui dá para entender a tristeza de Abraão em relação a Ismael, porque é do filho. Quando ele é dispensado, ele é um menino, já um jovem, um adolescente de 14 a 17 anos, mais ou menos, né? E era obrigado a sair da presença do pai. O pai aqui é o provedor de Ismael e da mãe de Ismael, de Agar. E eles são obrigados a entrar pelo deserto, né? E viver agora segundo o destino cruel que o deserto lhe oferecia. Mas, para Deus, nada é impossível, né? Deus vai atendê-los no deserto. Porque ele também tinha promessa de Deus. Você vê que a ação de Abraão aqui, de despedir Agar e Ismael, a Bíblia fala que a tristeza no coração dele, de Abraão, traz o entendimento que está lá no versículo 11 do capítulo 21. Porque pareceu isto mal aos olhos de Abraão. Achou que estava fazendo eles estavam, ou seja, muita maldade, né? Para Agar e Ismael soltados num deserto árido, né? Num deserto quente, e de noite frio, só com odre de água e um pão para comer. Porque no deserto não tem vida, não tem nada, né? Que eles poderiam saciar a sua fome e a sua sede. Então Abraão ficou muito triste e teve que desprezar Ismael e Agar pelo deserto. Você vê que lá no versículo 12 de Gênesis, Deus intervém, quando ele diz assim: não te pareça mal em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência. Você vê que a fala de Deus aqui é diretamente ao coração de Abraão, mostrando que a descendência depende da ação de Abraão de despedir Ismael e Agar, porque a descendência será contada através de Isaque e não de Ismael. Então a promessa sai dali para se cumprir, né? Ela ainda continua se cumprindo. A Bíblia fala até a consumação dos séculos, ela vai se cumprindo, porque todos aqueles que chegam a Deus através da fé de Abraão. E Deus vai confortar o coração de Abraão, lá no versículo 3, quando diz assim: também o filho da serva farei uma nação, porque é a tua descendência, é também a tua descendência, vem de Ismael. Tinha uma sintonia tão fina com Deus, que quando Deus falava com ele, ele imediatamente cria na palavra de Deus. Por isso que vem o conforto, vem a paz no coração, né? Quando você tem fé em Deus, a paz é gerada imediatamente. Você vê que lá em Romanos, no capítulo 4, versículo 20 e 21, não duvidou da promessa. Você vê que Abraão aqui creu em toda a promessa de Deus, não duvidou de nada. E essa promessa também cumpriu da vida de Ismael. Lá no versículo 14 do capítulo 21, levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou um pão e um odre de água, e pulou as costas de Agar. Deu-lhe ao menino e o despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Aqui, Abraão despede Agar de madrugada. E foi andar pelo deserto. Ali só mesmo
a intervenção de Deus para que algo acontecesse na vida de Ismael e de Agar. Esse é o subtópico. Abraão despede Agar e Ismael. É o que aprendemos aqui nesse primeiro subtópico. O segundo subtópico, Agar e Ismael no deserto de Berseba. Aqui também, aprendendo, aqui nesse tópico, vemos aqui a ação de Deus na vida de Agar e de Ismael. O contexto aqui desse tópico mostra a situação de Agar e a situação de Ismael no deserto, na peregrinação pelo deserto. Vai chegar um ponto que a água acaba, a comida também, e eles agora começam, né, não tem para onde ir mais, aí para no deserto, né, esperando ali a morte. Né, agora vamos morrer, né, e Agar vai se distanciar do seu filho para não ver ele morrer. Que era uma dor muito grande a respeito dessa vida que eles agora herdaram no deserto. Porque lá na casa de Abraão era só desprezo a Sara e afronta e zombaria a Isaac. Deus separa, né? Só que Deus vai ao encontro de Agar no deserto. Então esse aqui é o contexto da história ali que aconteceu nesse tempo a respeito de Agar. Agora lá não percebam um deserto terrível, árduo, é o que eles passaram a viver. Agar e Ismael no deserto de Berseba, você olhar para o horizonte e não ver solução nenhuma, só enxergar tristeza, derrota e morte, é o que eles estavam passando naquele momento no deserto. A Bíblia fala que Deus ouve a voz do menino, quando ele está chorando, parado e chorando, né, porque não tinha mais solução, lugar para ir, né. Vê que Agar vai sofrer ali uma incerteza, né, terrível. Ali no versículo 15 de Gênesis 21, ali acaba a água do óbvio, né? E a água é o essencial no deserto, né? Por causa do calor. Você sempre está bebendo água, e ali não tinha mais. Então aqui, ali era uma situação de morte, uma situação de fim de vida. Você vê que no versículo 16, a situação emocional de Agar é uma situação extrema, um sentimento emocional extremo, de tristeza, de derrota. Ela se distancia, ali no verso 16, diz: não verei morrer o menino. Já tendo certeza de morte. Você vê que recurso nenhum no deserto. Agora, você vê que o menino levanta o choro e começa a chorar na situação que se encontra. Então, o melhor lugar para achar solução é clamar aos pés de Deus. Você vê que no versículo 17 do capítulo 21, Deus ouviu a voz do menino. Mesmo no deserto, Deus vê. Principalmente no deserto, Deus ouve. E Deus vem ao nosso encontro. Foi o que aconteceu aqui com Agar, né? E o seu filho. Deus vai mostrar a direção. Deus vai trazer a solução. Deus vai mostrar que Ele está assistindo de perto. Está olhando para você em todos os seus caminhos. E Deus, ali no versículo 19, abriu-se os olhos e viu um poço de água. Deus traz a solução. Deus traz, aqui dizendo assim, ainda não terminou. Aonde acaba a solução humana, aonde acaba aquilo que o homem pode fazer, e entra para o impossível, aí Deus age. Tanto na minha vida, como na vida de Agar e Ismael, como na vida de todo ser humano que se aproxima de Deus, que entra pelo caminho que é Cristo. Você vê que Deus, lá em Gênesis, no capítulo 21, versículo 20, Deus estava com um rapaz que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã e a sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Você vê que Deus prepara e dá a solução e resolve os nossos problemas. Então, o importante é confiar em Deus, porque Deus tem o tempo certo de abençoar cada um segundo a sua vontade. Temos que aprender que a vontade de Deus é que impera na nossa vida. Aqui no terceiro subtópico, Deus ouve a voz de Ismael. Você vê que Deus vê o nosso limite, até nós onde possamos chegar. Porque andaram pelo deserto, não teve solução nenhuma, e se caíram em pranto, porque chegou o momento agora que eles não conseguem fazer mais nada. Agora precisa buscar a presença de Deus para ver se age. Se Deus vai agir em favor. No Salmo 34, versículo 6, clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações.
Lá no capítulo 18 de Salmo, versículo 6. Na minha angústia clamei e ele ouviu a minha voz. Clamou ao Senhor e Deus ouviu. Porque na hora da angústia só Deus na causa para trazer paz ao nosso coração. Lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, a Bíblia diz que se o meu povo se humilhar e orar, eu sararei, eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. Você vê que Deus está pronto a nos ouvir e agir em nosso favor. Lá em 1 João, na primeira carta de João, capítulo 5, versículo 14, se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Precisa estar alinhado à vontade de Deus, aquilo que pedimos a Ele. Mateus 7, versículo 7 e 8. Pedi dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e quem bate, abrir-se-vos-á. Você vê que Deus não nega nada, mas tem que estar alinhado segundo a sua vontade. 1 Pedro capítulo 3, versículo 12. Os olhos do Senhor estão sobre o justo, e os seus ouvidos atentos à sua oração. Aqui aprendemos com Ismael. Deus ouve até no limite do extremo. A água acabou, a força acabou, mas a oração chegou e clamou Ismael em oração pela situação que estava vivendo num deserto que nada poderia encontrar solução. Faltou água, faltou pão, entrou o desespero e direcionaram a sua oração a Deus. E Deus ouviu e foi ao encontro deles no deserto. Você vê lá em 59 de Isaías, capítulo 59, e versículo 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Mas a vossa iniquidade faz separação entre vós e vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. Você vê que a única coisa que impede Deus de agir por nós é a nossa iniquidade, é a nossa incredulidade, é a nossa falta de fé. E isso Deus não se agrada. Mas todos aqueles que entram na presença de Deus, crendo na ação dele, ele responde qualquer pedido, qualquer oração que esteja alinhada à sua vontade. Então Deus aqui, ele alinha a sua vontade, atento às nossas provas. Porque Deus vê, Deus ouve, Deus provê, Deus sustenta no lugar que você estiver. Vivendo da forma que você estiver vivendo, numa condição financeira, numa condição de saúde, de qualquer forma, Deus lhe sustenta, Deus lhe guarda, Deus lhe guia, porque Ele é Deus e age no impossível do homem. Ele traz a promessa no impossível do homem, Ele realiza a promessa no impossível do homem, Ele dá vida a Ismael e vida a Agar, que estava no impossível deles, mas Deus entrou com a providência e trouxe a promessa também cumprindo na vida do filho de Agar. Lá no Salmo 121, versículo 4. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. Deus está em todo tempo nos olhando. O deserto pode trazer angústia e silêncio, mas o céu não está em silêncio a favor de mim e de você. Ele está criando, ele está preparando a sua bênção. E você precisa passar pelo deserto para que você possa valorizar a bênção do Senhor. Aprendemos aqui nessa lição, nesse último subtópico. Deus ouviu a voz de Ismael. Aprendemos com Ismael aqui, com essa história de Abraão, Sara, Agar e Ismael e Isaac. Aprendemos aqui que Deus provê todas as coisas e nos assiste de perto. Ele está de olho em cada ser humano da terra. E a Bíblia fala que Ele tem um particular com cada um. Todos nós somos separados para a boa obra. Ele tem uma promessa em nossas vidas. E Ele cumpre essa promessa em nossas vidas todos os dias. E a Bíblia fala que estará conosco todos os dias de nossa vida até a consumação do século. Não há rejeição para a vida do nome da parte de Deus. Deus não esconde o seu rosto àqueles que é fiel a Ele. Deus é presente 24 horas dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, dentro da igreja, e aonde você estiver, Ele caminha contigo. A Bíblia fala que mesmo a gente sendo infiel, Ele permanece fiel em nossas vidas. Nós não podemos fazer nada, mas nada para alcançar a promessa. Mas a promessa é dada de graça, para mim e para você. É uma ação do grande amor de Deus para a vida de um ser humano, que resolve renunciar aos Ismaéis que ele tem de vida e herdar a fé verdadeira através
de Abraão. Deus é presente 24 horas. Nós vivemos num contexto do tempo, Deus está de fora, olhando para você. E Ele trata comigo e com você particularmente. Totalmente particularmente. Ele te assiste, Ele me assiste. A bênção que eu tenho e a bênção que você tem. Ele está pelejando para que ela se cumpra em todos os dias de vida que você viver nessa terra. Que Deus abençoe os irmãos. Aqui nós aprendemos isso. E aqui na conclusão da lição, finalizando esta lição afirmando que o Deus de Abraão é fiel. Suas palavras e promessas jamais podem falhar. Ele prometeu a Abraão que faria dele uma grande nação e estendeu a sua promessa à sua descendência e o fez. De Abraão veio Isaque e Jacó, dos quais descende o povo judeu. Vimos também que a tentativa de Abraão e Sara em tentar ajudar Deus trouxe consequências graves. Todavia, o Senhor é bom e agiu com graça e fidelidade para com a casa de Agar e o seu filho Ismael. Então aqui finalizamos essa lição, né? Agradecidos a Deus por nos trazer mais um conhecimento da sua palavra. E entendemos aqui então que Deus não desvia os seus olhos de nossa ajuda. Que Deus abençoe os irmãos. Compartilhe, comenta, dá like, nos ajuda a divulgar a palavra de Deus. Para que pessoas possam também dar a fé de Abraão, né? E ser também um daqueles que vão morar no céu. Vamos orar a Deus e agradecer por essa aula. Grandioso Deus, Pai de bondade, Deus de misericórdia. Obrigado, Senhor, por esse momento aqui na Tua presença, aprendendo a Tua palavra. Senhor, abre o entendimento dos alunos, dos professores que vão ministrar essa aula, que vão aprender. Abre o coração, planta a Tua palavra, Senhor, nas tábuas do coração dos Teus servos. Senhor, da glória, que essa palavra também possa alcançar almas e possam se converter, Senhor, para também ter o direito da promessa e o direito de morar contigo para todo sempre. Senhor Deus, essa oração que faço em nome de Jesus. Amém.